Amém, irmãos? Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo número 6, versículo 10. Eu leio e vocês leem após mim. Diga comigo. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Incline a vossa cabeça e oremos a Deus. Soberano, eterno, magnífico Deus, fala conosco através dos lábios, da mente e do corpo deste homem, Pai, deste vaso, deste instrumento. Usa-me como o Senhor tem usado para edificação, exortação e consolação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Tomai assento, preste atenção. Hoje eu vou pregar sobre a armadura de Deus. Amém? Nós vamos aprender, por meio desse texto sagrado, sobre a necessidade de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Todos os exércitos do mundo cada vez mais se armam para enfrentar os seus adversários. A Rússia, o seu poder bélico é tão grande de destruição, ela tem tanta bomba atômica que ela pode destruir o planeta 4 vezes se ela quiser. As nações mais ricas e até as mais pobres estão em busca de armas potentes e poderosas para se protegerem dos inimigos, tanto se defendendo como atacando com eficiência o oponente. Da mesma forma, o cristão deve se revestir das armas espirituais mais poderosas e potentes que existem para vencerem todos os inimigos e adversários. Você está ciente disso, que você tem que se revestir com as armaduras espirituais? A necessidade de se revestir com as armaduras de Deus. Qual é a necessidade? O apóstolo Paulo diz no versículo 10: "Por demais, irmãos meus, fortalecei-vos." Olha que ele fala no plural isso: "Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Para você expulsar demônios, você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Para você vencer principados, potestades, as hostes espirituais da maldade que se encontram nas regiões celestiais, você precisa se revestir no Senhor e na força do seu poder. A necessidade do cristão se revestir de toda a armadura de Deus é muito grande, pois o nosso inimigo não dorme, mas sempre está planejando os seus ataques. Porém, maior é o que está em vós do que o que está no mundo, conforme a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Agora eu te pergunto essa noite: quem está em você? Que espírito está em você? Você está combatendo o mundo espiritual apenas com o teu corpo, com a tua alma, com o teu espírito humano? E não está deixando o Espírito Santo reger o teu espírito? Não está tendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha que interessante que João diz: é maior aquele que está em vós. Tem que ter alguém em vós. Aleluia.
Para que você possa ser maior do que aquele que está no mundo, tem que ter alguém dentro de você. Porque eu e você, pelas nossas forças, pelo poder de uma pistola, de uma metralhadora, de uma AR-15, de uma bomba atômica, você não consegue fazer nada no mundo espiritual. Você não consegue atingir o mundo espiritual, porque demônios da luz e anjos das trevas são espíritos, corpos espirituais. Paulo diz, um é o corpo dos animais, lá em 1 Coríntios 15, ele diz, um é o corpo dos animais, outro é o corpo dos celestes, que são as estrelas, os planetas, mas outro também são o corpo dos anjos, e outro será o nosso corpo glorificado depois do arrebatamento. Para você poder vencer no mundo espiritual, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. E para você estar cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa estar buscando a presença de Deus e glorificando a Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não fora dado, porque o Pai ainda não tinha sido glorificado. Para você estar cheio do Espírito Santo de Deus e cheio da presença de Jesus, você precisa ler os Evangelhos, ler o Novo Testamento e guardar a palavra no coração. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque em João 14, 23, Jesus disse, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Diga comigo, mandamentos. Diga comigo, viremos para ele e faremos ele morada. Para que Deus faça morada dentro de você, você tem que ler o Novo Testamento, você tem que ler o Antigo Testamento, você tem que entender o que é os mandamentos. Se alguém me ama, quem ama a Deus não é apenas quem ora, quem jejua, ou quem frequenta os cultos. Quem ama a Deus é aquele que guarda os mandamentos. Se alguém me ama, guardará meus mandamentos, viremos. Olha que está no plural a palavra, viremos. Pai, Filho, Espírito Santo. Viremos para ele e faremos dele morada. E quando Deus faz morada dentro de você, aí se cumpre 1 João 4:4. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. E quando o Espírito imundo dentro do corpo de uma pessoa que não tem o Espírito Santo, olha para você e diz assim, eu odeio aquele crente, eu odeio aquela mulher, odeio aquele homem, porque o maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Aquele espírito imundo, aquele demônio, pombagira do carrua, bicho da morte que está dentro daquela pessoa, é pequeno diante do Espírito que está dentro de você. Mas ele está dentro de você porque você guarda os mandamentos. Quando você guarda os mandamentos, ele diz, viremos para ele e para ela e faremos nele e nela morada. Glória a Deus, aleluia. Tudo isso, irmãos. Para você poder vencer no mundo espiritual, você precisa estar cheio do Espírito de Deus, e para estar cheio do Espírito de Deus, precisa glorificar Deus, precisa guardar os mandamentos de Deus. Porque eu vi muitos homens que jejuavam, oravam, passavam as noites nas matas, nos montes, nas chacras, orando, e hoje estão desviados. Porque expulsavam demônios, ponhavam a mão, faziam exercício, os demônios saíam. Isso não regula nada. Judas também saiu junto com os 70 a expulsar demônio, a curar os enfermos, era tesoureiro da igreja, e o diabo entrou nele. Não regula nada. Agora, alguém que guarda os mandamentos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, está dentro dele, está dentro dela. Ele é uma espada humana. Aleluia. Outra coisa que, quando o rei Ezequias foi ameaçado o rei Senaqueribe, essa foi a resposta de Ezequias para a nação de Judá. Ele foi ameaçado por Senaqueribe, rei da Síria. Ele ameaçou. Ele falou, já destruí tantos deuses, Ezequias. Eu vou destruir teu Deus também, eu vou destruir o teu templo, eu vou destruir a tua cidade, eu vou destruir teu povo, eu vou acabar com você. Ezequias falou, tá bom. Só que até então você destruiu os deuses que eram feitos de gesso, de madeira, de prata, parecido a São Jorge, né? Aquela outra deusa lá, Iemanjá, você destruiu esses aí, que tem boca e não fala, tem pé e não anda.
tem olhos e não vê. Agora quero ver se você vai poder com Deus, que é um fogo consumidor. Quero ver se você vai poder com Deus, que tem o planeta Terra na palma da sua mão. Quero ver que você vai poder com Deus, que o céu é o seu trono, a terra é a estrada dos seus pés. Quero ver se você vai poder com Ele. Eu quero com outros deuses, é facinho, claro, são de gesso, de madeira, de pau, é que nem o Dagon, que é metade peixe, metade homem, é que nem a Astarote, que nem a Sera, que nem Tamuz. Esses daí tudo bem, você pode destruir. Aparecida, São Jorge, Iemanjá, Tranca-Rua, Enxucaveira, Pombagira, essas imagens aí, você até pode destruir. Agora quero ver você destruir aquele que comanda todo o universo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí Ezequias olhou para o povo, olha o que Ezequias falou para o povo, irmãos. Uma batalha espiritual, uma batalha física. As palavras de Ezequias eu quero transmitir para você essa noite. Está passando luta, teu casamento com o esposo não é crente, os parentes não são crentes, estão te perseguindo, estão te caluniando, é com macumba, é com inveja, às vezes você sente angústia dentro da tua casa, às vezes parece que de tanta tribulação é demônios, são lutas espirituais. Você tem sonhado com um touro tentando te atacar? Davi fala sobre os touros de Baçã, são demônios. Você tem tido sonho com cães te atacando? São demônios e falsos obreiros também. Você tem sonhado também com aves voando? São demônios. Porque quando Deus te mostra esses sonhos, usando essas figuras de linguagem, Ele tentando te orientar que a tua luta está sendo espiritual com demônios. Quando te dá angústia do nada, te dá aquela raiva, aquela inquietação, são demônios. Como que você vai vencer? Jejuando, orando? Sim. Guardando os mandamentos, a palavra? Sim. Mas tem mais uma maneira para você vencer. Você tem que ter ânimo e fé em Deus. Olha que Ezequias falou para o povo: esforçai-vos e tende bom ânimo, e não temais, e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Segundo Crônicas 32, versículo 7. Aleluia, diga comigo, aleluia, aleluia. Maior é o que está com você do que aquele que está com o rei da Síria. Maior é o que está com você do que os demônios que servem, os principados, as potestades, do que aquele vizinho que te perturba, aquele macumbeiro que tenta te derrotar. Maior é o que está com você. Aleluia. Glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Entretanto, para mostrar essa mesma convicção do rei de Ezequias, é preciso nos revestir de toda a armadura de Deus. Por isso, Paulo, o apóstolo dos gentios, disse: a noite é passada, o dia é chegado, rejeitando, pois, as obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz. Se vista das armas da luz. Se revista das armas da luz. Glória a Deus. Como uma das armas da luz? Jesus disse em João 8,12 que ele é a luz do mundo. Se revista de Jesus. Qual que é a outra arma da luz? A palavra. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se revista de Jesus, se revista da palavra. Glória a Deus. Se você se revestir de Jesus, se revestir da palavra, Ele é a palavra de Deus também lá em Apocalipse, o inimigo não vai ter. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não vai ter força para pelejar contra você. Olha que interessante, em Lucas 11, versículo 21 e 22, Jesus disse que quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, lhe tira toda a armadura que lhe confiava e reparte os seus despojos. Jesus Cristo é mais valente, que desarmou Satanás e nos libertou do império das trevas. Diga comigo, Jesus é mais valente. É mais valente. Nos libertou Nos libertou
de Satanás Satanás, e do império das trevas. Irmão, mas para ser liberto por Jesus, você não pode servir a Deus de parede e meia, não. Para ser liberto por Jesus e para que Ele entre na tua casa, que é uma casa. Quando a Bíblia está se referindo a casa, presta atenção aqui. Não está se referindo a uma casa de material, de madeira. Quando a Bíblia está se referindo a casa, ela está se referindo à tua vida. Ela está se referindo à tua mente. Aleluia. Glória a Deus. Ela está se referindo ao teu coração. Você viu que João 14, 23, se alguém me ama, guardará meus mandamentos, viremos para ele e faremos nele morada. Como que Deus faz morada dentro da gente? A gente guarda a palavra. Aleluia. A Bíblia diz que antes da gente aceitar Jesus, irmãos, olha que interessante isso aqui, tinha um espírito imundo que atuava na nossa vida. A gente aceitou Jesus, aquele espírito imundo saiu. O Espírito Santo passou a entrar dentro da nossa casa, da nossa mente, da nossa vida e limpou aquela casa, varreu, adornou, purificou e agora Ele faz morada dentro dela. Mas quando a pessoa peca, mentindo, adulterando, roubando, fornicando, se tornando idólatra, se tornando tudo aquilo que você vê que são obras da carne, ela acaba entristecendo o Espírito Santo. Com ira, com ódio, com briga, com contenda, ela acaba entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo se afasta. A casa fica vazia. Aquele espírito imundo que habitava dentro da pessoa anda por lugares áridos, perambulando pelo mundo. E ele vê a casa vazia, ele traz mais 7 consigo, com ele 8. E volta e habita dentro da casa. Por que tem pessoas dentro da igreja que estão dentro da igreja não significa que é crente, irmãos? Que ainda não se libertou. Porque tem brecha. Quando os pregadores usam, tem brecha. Quando Deus te dá sonhos e mostra para você a tua casa com fresta, são brechas. Essas brechas tem que tampar na nossa vida. Para que aquele espírito, para que o Espírito Santo não se afaste e para que aquele demônio que habitava antes da gente aceitar Jesus não venha e traga mais 8 consigo. Então tem que tampar as brechas. Aleluia, Deus. É Jesus. Eita Deus. Glória a Deus. Tampar as brechas. Quando você tampa as brechas, entra o valente chamado Jesus Cristo dentro da tua vida. Ele entra, pastor? Entra. Mostra na Bíblia, Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa. Casa é o quê? Coração. Coração na Bíblia representa a mente. Ele entra na tua mente, ele entra na tua vida. Aí ele disse, serei com ele e ele comigo. Aí Deus ceia com você. Aí Deus tem prazer em habitar em você. Mas tem muitas igrejas que Jesus está para o lado de fora já. É, meu Deus. Porque as mulheres deram lugar à vaidade. Os homens também deram lugar à vaidade, à prostituição, ao sistema mundano. Quando Jesus falou para essa igreja de Laodiceia, eis que eu estou à porta e bato. Era uma igreja que achava que era rica, mas era pobre. Era uma igreja que se achava vestida, mas estava nua. Era uma igreja que achava que enxergava, mas estava cega. Ah, mas o nosso ministério é grande. Tantas igrejas, e daí? Deus não está interessado com isso. Ele está interessado se prega a verdadeira doutrina, se tem o verdadeiro ensinamento, se ele tem lugar dentro dessa igreja. Mas não é a igreja, é o salão que nós estamos construindo aqui. É dentro de você, se ele tem lugar, se o Espírito Santo ainda tem lugar, se nessa igreja ainda tem profecia, tem língua estranha, tem a manifestação do Espírito Santo, se tem a doutrina verdadeira, se tem santificação, ali Deus está presente. Aleluia. Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Colossenses 3, versículo 13 e 14. Para frente aqui de Filipenses está Colossenses. Olha que interessante. Eu gosto de esmiuçar a palavra, irmãos. Para ninguém ficar com dúvida. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
E sobre tudo isso, revesti-vos do amor. Diga comigo, se revestir de amor, que é o vínculo da perfeição. Deus está falando para nós, para que Ele venha fazer morada dentro de nós temos que se revestir de amor. Grande Deus. Irmãos, isso aqui é sério, irmãos. Quantas pessoas que estão brigadas dentro do próprio vínculo familiar, quantas pessoas que estão brigadas dentro da própria igreja, tem as patotinhas, tem as facçõezinhas. Cadê o amor? Ei, dos 10 mandamentos, Jesus falou que os 10 mandamentos se resumem em 2, irmãos. É sério isso, irmãos? De 10 mandamentos se resumem em 2. Qual, pastor? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, inclui os 5 da Torá, do Decálogo. O outro, os 5, está relacionado a amar o teu próximo. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, se revestir de amor. Glória a Deus. Como que o ímpio lá fora, as pessoas que não servem a Deus, vão ver Deus na tua vida? Através do amor. Glória a Deus. Não pense que essas armaduras, esses equipamentos, o apóstolo Paulo fala, usando o exemplo de um soldado romano, tem a ver com o sentido literal. Não pense que você orando, Deus me revista com as armaduras espirituais. Para te revestir com as armaduras espirituais, você tem que praticar a justiça, que é o cinturão da justiça. Você não pode mentir, que é o cinturão da verdade, ou melhor dizendo, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. O capacete da salvação, você tem que estudar a Bíblia para que o inceitário, como testemunho de Jeová, adventista, não venha te enganar, e nem os mormons. Você tem que entender a palavra, para você ter o capacete da salvação. Você tem que ter o escudo da fé. Quando o diabo diz não, você diz sim, foi Deus que prometeu, vai dar tudo certo. Isso é fé. Você tem que manejar bem a palavra da verdade, conhecer as escrituras, porque a única espada que você pode ter é a Bíblia, é a palavra, é com ela que você vai rebater, é com ela que você vai contra-atacar o diabo, é através da palavra. Glória a Deus. Não adianta pregar outra coisa que fazer um monte. Irmão, pregação é você explicar as escrituras. Eu não entendo pregação com enchimento de linguiça e barulho. Eu entendo pregação com exposição da Bíblia, explanando a Bíblia como eu estou fazendo aqui. É você interpretar as escrituras e aplicar para a vida das pessoas. Isso é pregação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha que interessante. Atos 1 e 8, Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, ele disse, o que Jesus falou em Atos 1 e 8? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E daí, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmão, ei, presta atenção aqui. Você não tem como você ser revestido de poder se você não ora. Se você não tem uma vida de oração, não consegue ficar 15, 10 minutos orando, não se engane com vida de poder. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que te tirar a consagração, jejuar, mortificar a tua carne. Aqueles demônios que lutam contra a tua vida caem por terra. Aquela pombagira que luta contra a vida sentimental, mas pastor, eu não tenho. Tudo bem, às vezes você não tem, mas tem um espírito imundo que luta contra a tua família, pessoas da tua família, mas quando você jejua, quando você ora, aquele demônio cai por terra. É Deus, tu és fiel. Quando você jejua, quando você ora, você mortifica os desejos da carne. Você não fica horas e horas de frente de uma novela, diante de um filme mundano, de coisas que edifica, mas você está ali escutando louvor, você está ali orando, você está ali em espírito de oração, meditando nas coisas de Deus, você está no espírito. Glória a Deus, aleluia. Fazendo isso, você está revestido de poder. Amém, glória. Aleluia. Não tem poder, irmão, sem busca. Atos 1 e 8 aqui tem um contexto adiante de capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desceu, mas eles estavam mais de 10 dias orando, repartindo pão, louvando e perseverando na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Quer ser cheio de poder, mas não pratica a palavra, não ora, não jejua, não reparte o pão. É Jesus.
Barulho? Barulho não é poder, irmãos. O barulho não traz o poder, mas o poder traz o barulho pentecostal. Atos 10, 38. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo. Andou curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo. Você quer ver a mudança? Tá bom para você vendo pessoas sendo... pessoas dentro da própria família sendo destruídas, você não tem força nem para evangelizar ele, não tem nem ousadia, nem coragem, nem palavras para poder falar, porque falta poder. Aleluia. Glória a Deus. Daí, se você está cheio do Espírito Santo e pregou para tua família, e mesmo assim eles não querem, aí é eles e Deus. Mas você estando cheio do Espírito Santo, pregar para a tua família, alguma coisa vai acontecer. Quem crê nisso aqui que alguma coisa vai Glória a acontecer? Deus. Aleluia, Jesus. Outro texto aqui, vamos adiante. Romanos 13, 14. Paulo ainda nos aconselha dizendo: mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. Temos de nós revestir a armadura do que é mais valente e mais forte, Jesus Cristo. Colossenses 2, 14 ao 15. Se revista de Jesus Cristo. Olha que interessante o texto aqui, eu li. Paulo nos aconselha dizendo: mas revestidos do Senhor Jesus Cristo. Por que se revestir de Jesus Cristo? Ficar nesse texto aqui sem um contexto, você não vai entender nada. Pega a tua Bíblia aí e abra em 1 João, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Primeira carta de João, capítulo 1. Você vai entender o que é ser revestido de Jesus Cristo. Versículo 5 adiante aqui, preste atenção. Você vai entender o que é ser revestido de Jesus Cristo. Não é você usar uma fantasia de Jesus Cristo. Ah, pastor, eu comprei a fantasia de Jesus Cristo lá. Não. Você vai entender biblicamente o que é ser revestido de Jesus Cristo. 5. Vou pegar o 4 aqui. Essas coisas vos escrevemos para o vosso gozo, para que o vosso gozo se cumpra, para que a vossa alegria se cumpra. E é esta mensagem que dele ouvimos. Diga comigo, e é esta a mensagem que dele ouvimos, que vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Agora, no versículo 6, preste atenção. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos a nós mesmos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 2 e 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Quer ser revestido de Jesus? Ande como ele andou. O que ele andou fazendo, irmãos? Curando os enfermos, expulsando os demônios, multiplicando pães e peixes, anunciando o Evangelho. Se quer ser revestido de Cristo, anda como ele andou. Pratica as coisas que ele praticou. Age com misericórdia como ele agiu. Isso é ser crente, Oséias. Glória a Deus. Isso é ser crente, é se revestir de Jesus. É andar como ele andou. Teve um missionário americano, irmã Damares. Ele foi para a Índia fazer missão. Para a Índia não, perdão, para a África. E ele chegou lá na África, a esposa acabou falecendo, não aguentou as lutas, porque era muito demônios. E ele dá de jejuar e orar, e orar, jejuar e orar, estudar as Escrituras, decorar os Evangelhos. Esse homem, acho que é Duarte, ele viveu tanto igual Jesus. Ele realizou ressurreições igual Jesus. Paralíticos andou através do seu ministério, igual Jesus fez.
Aleluia. Ele orava e Deus multiplicava as coisas. Ele fez sinais igual a Jesus. E aconteceu, pastor, que ele acabou falecendo. Acabou falecendo. Aí, o grupo, a comissão de missionários dos Estados Unidos falou, traga o corpo dele para cá. Os africanos falaram, tudo bem. O corpo dele vocês podem até levar para os Estados Unidos. Mas o coração dele vai ficar enterrado aqui na África. Tá. Aí passou um tempo, enviaram jovens missionários para continuar o trabalho que ele parou devido à morte, o óbito. Ó Deus. E quando aqueles jovens missionários pegaram a Bíblia, começaram a distribuir o Novo Testamento e começaram a pregar o Evangelho, falar de Jesus, os africanos disseram, mas Jesus já esteve entre nós. Como assim? Não. Mas como assim? Jesus apareceu em visão, uma coisa aqui? Não, ele esteve aqui, ele andou curando os enfermos, citando os mortos, multiplicando pães, anunciando, nos ensinando a palavra. Como assim? Não estou entendendo. Aí eles foram descobrir, sabe o que, Marcelo? Que aquele missionário viveu tão igual a Jesus, que para aqueles africanos ele era Jesus. Aleluia. Você está entendendo?